Graça e paz. Estou fazendo mais um vídeo falando a respeito de a batalha, né, na nossa mente. E hoje eu quero abranger a área que fala a respeito dos pensamentos. Então hoje nós vamos falar sobre o pensamento, porque o pensamento ele afeta toda a nossa vida emocional, toda a nossa área emocional ela é afetada pelo pensamento, porque o pensamento, né, é pelo pensamento que nós trazemos para o nosso interior. E aqui no nosso interior, aquilo que nós pensamos, ele se torna sentimento. E o sentimento, ele se torna ação e que pode, né, com certeza vai ter uma reação, boa ou ruim. Então, nós vamos falar um pouquinho como que a Bíblia, ela fala a respeito do pensamento e aquilo que nós vivenciamos hoje para aprendermos um pouco dessa área, para vivermos e comermos o melhor dessa terra, certo? Então vamos lá. Eu quero usar o texto que está lá em Filipenses 4:8, quando Paulo fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Algumas traduções falam assim, que seja isso a ocupar o vosso pensamento. Então nós sabemos que a nossa personalidade, ela é resultado dos nossos pensamentos, daquilo que nós trazemos para dentro do nosso interior, que são aceitos como verdades, sejam eles bons ou ruins. Então, nossa personalidade ela é formada de pensamentos que nós vamos interiorizando através de toda a nossa vida e nós vamos crendo neles, sejam eles bons ou ruins. É aquilo que nós permitimos, né? Aquilo que vai entrar na nossa mente, aquilo que vai entrar no nosso cérebro, é aquilo que também vai sair. É o que eu falei com vocês das outras vezes. Então, os pensamentos, eles se transformam em informação. E essa informação, ela segue pela corrente sanguínea até as células. Isso, ele é chamado pela neurociência como transdução dos pensamentos. Ou seja, irmãos, vamos dar um exemplo aqui. As doenças psicossomáticas, elas são pensamentos, olha o que está dizendo, que se transforma em informação e que segue pela corrente sanguínea até as células. Então, pensamentos que podem se transformar em uma enfermidade. Vamos lá, algo psicossomático, vamos dizer assim, psique, no grego, é mente, alma, e soma é corpo no grego. Então, psicossomática é uma doença da alma que ela se manifesta no corpo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, ele fala assim: a minha alma está triste até a morte. Ou seja, a alma dele estava sofrendo. Mas, porém, o sofrimento da alma dele se tornou físico, porque ele começa a suar gotas de sangue. Ou seja, aquele sofrimento, aquele pensamento, aquilo que estava na alma dele, que se tornou um sentimento, aquilo virou o quê? Algo psicossomático, chegou até nas células e rompeu com as células sudoríparas. E o que aconteceu? Ele começou a suar sangue. Então, nós já podemos ver, né, que a ciência hoje comprova tudo aquilo que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia diz. Estava ouvindo uma mensagem, né, da Rosana Alves, que ela é uma neurocientista, conhecida, né, reconhecida pelos Estados Unidos como uma das melhores neurocientistas do mundo. Ela é PhD, ela é doutora, fez mestrado, ela é super graduada. E ela estava dizendo uma coisa muito interessante, que, olha para você ver, ela é filha de uma doméstica com um pedreiro, mas ela colocou dentro dela que ela começou a dizer, conversava com o pai dela dos sonhos dela. E o pai dizia assim: o que você quiser ser, você será.
E ela começou a pensar nessas coisas. E aí ela estudou sempre escola pública, passou, né, na escola federal, ia para a faculdade de bicicleta, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem, e hoje ela chegou aonde ela está, porque ela interiorizou isso dentro dela. Aonde ela queria chegar, o que, que ela queria ser, se era para a honra e para a glória do nome do Senhor, é o que o pai dela dizia, vai acontecer, e aconteceu. Outra coisa que ela estava dizendo, que descobriram na neurociência uma partícula muito pequena da matéria, que é menor que um átomo, e como um grão de areia, vamos pôr assim. E que essa pequenina é o nosso córtex, né, cerebral, e que eles descobriram que ele vem de algo sonoro. Foi criado por algo sonoro, uma partícula sonora. Diz assim, ele foi criado a partir de uma partícula sonora. Irmãos, e o que nós somos? Nós somos, como que Deus, a terra era sem forma e vazia. O que aconteceu? Deus liberou uma partícula sonora, ele disse, haja luz, e houve luz. Então eles não descobriram, já existia há quanto tempo? Então foi da partícula sonora que veio todas as coisas. Então nós podemos ver que hoje a neurociência, a ciência em si, ela totalmente comprova aquilo que está na Bíblia, aquilo que o Senhor Jesus já nos ensinou há 2000 anos atrás, o que Paulo vem nos ensinando através daquilo que ele recebeu do Senhor Jesus há 2000 anos atrás. E hoje, quando nós falamos do pensamento, o pensamento é que gera todas as coisas. O pensamento, então, outra doença psicossomática. Vamos ver aqui. O Salmo 32. Salmo 32, o versículo... Deixa eu ver aqui. É o versículo 3. O Davi Sassalmi falava assim, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Olha para você ver, enquanto ele não colocou para fora aquilo que estava dentro dele, ele fala que os meus ossos, envelheceram-se os meus ossos, de dia em dia. E o meu humor se tornou em sequidão. Ou seja, enquanto ele estava guardando dentro dele algo que estava fazendo mal, que ele sabia que era algo errado, que era um pecado, e ele encobriu, ele estava o quê? Sofrendo. Até o humor dele estava diferente, por causa de algo que estava dentro dele. A hora que ele colocou isso para fora, então ele sentiu a paz, ele sentiu alegria. Então, as doenças psicossomáticas, elas sempre existiram. E hoje, como nós vemos, né, com toda a tecnologia, a preocupação do ser humano hoje com tantas coisas, o que acontece? As doenças psicossomáticas, elas só têm aumentado. Isso, independente de classe social, independente de religião, independente de crença, independente de tudo. As doenças psicossomáticas cada dia mais tem crescido. Tanto que, comprovadamente, foi feita uma pesquisa em que os médicos, né, eles começaram a observar aquele doente que recebia oração e aquele que não recebia oração. Diz que os que recebiam oração, que iam pessoas lá e que oravam por eles e que davam atenção, eles se recuperavam muito mais rápido do que aqueles que não recebiam oração. Tanto que um dia eu estava no hospital orando, estava acompanhando a minha sogra e uma senhora pediu para orar. E eu comecei a orar por ela. E eu, como quem me conhece sabe que eu não oro pouco, e eu fui orando. E aí, quando eu parei de orar, eu olhei para trás, o médico estava me aguardando terminar de orar para poder atender aquela senhora. Para poder, né, estava passando, ela já estava internada. Então, por quê? Porque eles fazem isso? Porque todo esse respeito, tudo isso. Porque eles viram
que as pessoas que recebem oração, as pessoas que recebem visita, a atenção, a oração, elas se recuperam muito mais rápido. Essa foi uma pesquisa feita. Então, irmãos, nós temos que entender que muitas das vezes a felicidade, o sucesso depende de nós, não depende do outro. Não depende, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não tive oportunidade. A oportunidade somos nós que criamos. Primeiro dentro de nós. Se a nossa personalidade ela é resultado dos pensamentos que nós interiorizamos, então, se eu interiorizo que eu vou conseguir, que vai dar certo, o que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, que eu posso, o que ela diz que eu posso. Não é pensar além, não, que isso é pecado, mas pensar que você tem um Deus que pode todas as coisas, que Ele é contigo e que Ele te fez capaz e que você pode vencer aqueles obstáculos, você vai vencer. Davi fala, né? Com o Senhor eu salto muralhas. Eu passo pelo meio de um batalhão. Então, por quê? Porque o Senhor adestra as mãos dele para a guerra, né? Então, da mesma maneira, o Senhor nos adestra para essa guerra. Então, irmãos, então as doenças psicossomáticas, elas acontecem por causa do seu pensamento. A pessoa começa a pensar e, de repente, ela começa a sentir. Se ela começar a pensar que ela está passando mal, que ela está sentindo isso, que ninguém gosta dela, que é isso, que é aquilo, de repente ela fica doente, faz exame, não descobre nada, e aí vai ver que são doenças da alma. Jesus curou aquele rapaz paralítico que desceu pelo telhado. Ele fala com ele, perdoados são os teus pecados, levanta e anda. Então era algo que estava dentro dele. Era algum pecado que ele havia cometido. Aquele homem do tanque de Betesda, ele cura ele, depois quando chega, Jesus fala com ele, né, toma teu leito e anda. Não para, vai para festas. Quando chega lá no templo, ele encontra com um homem e diz, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Né? Então, nós podemos entender que ele estava ali paralítico por causa de algo que ele cometeu, de algum pecado. Outra coisa, irmãos. Então, as informações, elas são armazenadas, transformadas e processadas para produzir o conhecimento. Então, a informação. Se eu leio a Bíblia, por exemplo, nossa, que informação que eu tenho na Bíblia? Você não vai ter nenhuma informação de que você é derrotado, de que você é fracassado, de que você não pode. Muito pelo contrário, você só vai receber ali informações de quem você é. Amado do Senhor, raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade peculiar do Senhor. Você vai ver ali que você é como uma menina dos olhos do Senhor, que ainda que a sua mãe te esqueça da criança que amamenta, ele jamais se esquecerá de ti, que ele compadece de você como um pai se compadece do filho. Olha o tipo de informação que você vai receber. Então, esses pensamentos que se transformam em informação, esses pensamentos eles vão se transformar em informação. Então, ou seja, as informações são armazenadas, transformadas e processadas para produzir o conhecimento. Então, o conhecimento ele começa com o quê? Com um pensamento que vai ser armazenado, que vai ser transformado, que vai ser processado e então vai se transformar em uma informações. Então, isso é chamado de cognição, processo cognitivo, certo? Então, as experiências que nós vivemos desde criança formam a nossa história psíquica, ou seja, a nossa história na nossa mente, certo? Então, vamos pegar aqui. Você vai ver uma coisa que eu acho interessante, que quando o Senhor Jesus ele vai curar aquele jovem lunático, tá lá em Marcos 9, 21, ele pergunta para o pai da criança, do jovem assim, desde quando acontece isso? Aí ele fala assim, desde criança. Vocês acham que Jesus fez essa pergunta porque ele não sabia a resposta? Não, claro que ele sabia a resposta. Ele fez essa pergunta para nos dar o exemplo. Jesus fez várias coisas para nos dar o exemplo. Então, é para nos dar o exemplo o quê? Que muitas coisas, elas começam na infância.
É na infância que acontecem as coisas. Por exemplo, uma criança que ela mora numa comunidade. Aí ela fica vendo os traficantes lá, com aqueles carrão, com as mulheres bonitas, com dinheiro. Aí o traficante se torna o herói dele. Então ele cresce querendo ser um traficante. Por quê? Porque é a informação, é o pensamento dele, ele começa a ver. Os olhos são o quê? Janela da alma. Eu vejo, então eu armazeno, eu processo, eu penso, eu vejo, penso, armazeno, processo, e aquilo se torna uma informação dentro de mim. E aí o pensamento se torna o quê? Um sentimento. Eu quero ser igual a ele, porque ele tem carro, porque ele tem sucesso, porque ele faz sucesso aqui, né? Ele tem mulher bonita, então ele tem poder, olha para você ver, então você é igual a ele. Agora, vamos pegar aqui, por exemplo, as crianças lá no Oriente Médio, que muitas das vezes são tiradas das famílias, para quê? Para ser treinadas lá nos campos de concentração dos terroristas para se tornar homem-bomba. Aquelas crianças, elas vão crescendo, acreditando que elas, sendo um homem-bomba, que elas vão morrer, que elas vão para um paraíso, que vai ter não sei quantas virgens esperando por eles, e aquela história toda. Então, é a história psíquica. E aí, ele tem coragem de colocar aquele monte de bomba no corpo, ir para uma praça pública e detonar aquilo. Por quê? Porque a história da criança foi onde começou a história psíquica dele. Por isso, muitos adultos hoje, a pessoa vai procurar um psicólogo, um psicanalista, terapeuta, seja lá o que for para ser ouvida, ele vai querer saber da história da infância. Tem uma pessoa que eu estou ajudando e que ela está falando assim, não, mas a terapeuta fica só me perguntando da minha infância e a minha infância eu não gosto de lembrar. Então, por quê, irmãos? Porque lá na infância é que começam as coisas. Quando chega na fase adulta, aquilo sai para fora. Sai para fora aquilo que foi colocado dentro dele desde criança. Então, por isso, tem que ter muito cuidado, né? Nas vezes, quando as pessoas, elas vão chamando as crianças de peste, de praga, disso, daquilo, de burro. Você não vai ser nada, você não vai dar nada. Por quê? Porque isso vai ficar na mente dele. Vai se tornar a história psíquica dele. Aí vai crescer um adulto sem sonhos, sem vontade de nada, né? Não corre atrás de nada, porque acha que nada vai dar certo para ele, que ele não vai ser nada, que ele nasceu, que ele nem devia ter nascido. Alguns pensam assim que nem devia ter nascido. Mas aonde começou a história? Lá na infância, porque foram faladas coisas para ele e aquilo ficou na mente dele. Aquele pensamento, ele foi interiorizado. E os pensamentos é que vão formando a personalidade da pessoa. E aí, nós vamos vendo assim que tem muitos pensamentos também. Vamos lá aqui na Bíblia de novo, 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então o Senhor fala que essa guerra dentro de nós, ela precisa dos pensamentos. São os pensamentos que são levados à obediência de Cristo. Destruindo o quê? Todos os argumentos, a outra tradução diz todos os sofismas, ou aqui fala destruição das fortalezas e de todo sofisma. Sofisma, irmãos, são distorções cognitivas. O que são isso? São formas que a mente encontra de nos convencer de algo errado. A nossa mente, como eu falei, naquela batalha da mente, no primeiro vídeo que eu falei, ela nos sabota. E ela nos convence, muitas das vezes, de algo que é errado. Por exemplo, conheço muitas pessoas que fazem gato de água e de luz. Aí vira e fala para você assim, mas o governo rouba. Ele rouba da gente. Por que eu não posso fazer o gato da água, da luz, da net, de não sei mais o que, não sei mais o que?
Irmão, não pode porque Jesus falou que nós temos que cumprir a lei. Se fosse certo, Jesus não teria pago imposto para os romanos. Os romanos também roubavam dos judeus. Os publicanos roubavam dos judeus. Mas mesmo assim ele pagou o imposto para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. E aí, né, há outras coisas. Dirigir sem carteira. O que você vê de crente dirigindo sem carteira, irmãos? É uma coisa assim. Ah, mas todo mundo faz. Irmão, para com essa história que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Deus está nos preparando, sabe para quê? Para morarmos num lugar santo. Santo. É santo, é santo. Ele fala que a noiva dele é irrepreensível, inculpável. Então, nós temos que entender isso. Então, nós temos que fazer algo nessa questão. Então, esses pensamentos, se eles não forem identificados, esses pensamentos são sofismas, esses pensamentos que são errados e que a nossa mente tenta nos convencer de que eles são certos, se eles não forem identificados e corrigidos, eles podem criar uma cadeia, ou seja, uma fortaleza de pensamentos negativos, recheados de ansiedade, preocupações, medo e várias outras coisas que podem nos levar a isso. Aqueles diálogos íntimos que nós temos dentro de nós, sou um fracassado mesmo, nada dá certo para mim. Isso aí são sofismas, pensamentos errados que a sua mente te convenceu disso. E aí você vai criando isso, e aí eles vão ser recheados de ansiedade, de medo, de insegurança, de várias outras coisas que vão fazer com que você não cresça, com que você não consiga o seu propósito, os seus objetivos. Então, o que nós precisamos fazer? Levar esses pensamentos cativos à obediência do Senhor, ou seja, à obediência da palavra. Se a palavra não diz que você não é fracassado, você não é fracassado. Se a palavra diz que você é mais que vencedor, você é mais do que vencedor. Se o médico diz que você tem uma doença, mas a palavra diz que Jesus já levou toda a enfermidade, você tem que acreditar no que a palavra diz. Que está acima de qual palavra de qualquer outro, de qualquer homem. De qualquer homem. É a palavra de Deus. Então, eu tenho que detectar esse tipo de pensamento errado. Esse tipo de pensamento que quer me convencer, eu sei que está errado. Né? Às vezes é um pensamento que me leva a fazer fofoca, que me leva para coisas que não agradam o Senhor. Então, eu tenho que encontrá-los. Primeira coisa, eu tenho que detectar. Segunda coisa, eu tenho que pensar quais que são os benefícios que esse tipo de pensamento, porque o pensamento vai te levar a uma atitude. Então, não é só o pensamento, é o pensamento que vai te levar à atitude. Então, qual que é o benefício que essa atitude me traz? Me traz algum benefício? Ou qual a atitude, qual que é o prejuízo que ela vai me trazer? Qual que é o prejuízo? E qual a atitude que eu vou colocar no lugar desse pensamento errado, dessa atitude errada? Então, eu posso trocar minhas atitudes a partir do momento em que eu troco meu pensamento. É o que fala Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu tenho que transformar isso. Então, eu tenho que detectar aquele pensamento que é contra mim. Eu tenho que derrotá-lo e eu tenho que colocar uma atitude boa no lugar. Certo? E eu, para finalizar, eu quero ler um artigo aqui de uma física. Ela fala assim: a física e filósofa Dana Zohar, formada pela Universidade Harvard, com pós-graduação em Massachusetts, Instituto de Tecnologia, e que leciona atualmente na Universidade de Oxford, na Inglaterra, junto com seu marido psiquiatra Ian Marshall, introduziu o conceito de inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual, irmãos? É aquela inteligência que nos conecta com Deus. E hoje ela está sendo estudada. Que interessante, né? Que coisa boa. E aí, o que ela fala? Em sua avaliação, a inteligência espiritual
coletiva é baixa na sociedade moderna. Infelizmente, é baixa. A inteligência espiritual é muito baixa na nossa sociedade moderna. Por quê? Porque poucas pessoas leem a Bíblia. Poucas pessoas realmente absorvem o que a Bíblia diz. E em sua avaliação, isso é tal. Pois hoje o egoísmo e a vida sem propósito parecem imperar. Infelizmente. Infelizmente. Uma vida sem propósito. Eu gosto muito da literatura e dos vídeos daquele palestrante internacional, Miles Monroe, né, que infelizmente faleceu. Mas ele dizia assim, que uma vida sem propósito é pior do que a morte. Se você não tem propósito na sua vida, você nasceu com propósito, mas você tornou a sua vida sem propósito, ela é pior do que a morte. Aí, continuando aqui o artigo, ter um autoconsciente espiritual implica em ser capaz de usar o espírito para ter uma vida mais rica, mais cheia de sentido, adequando o senso de finalidade e direção pessoal. A inteligência espiritual aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e de valor. Verdade. A Bíblia ela nos dá uma bússola, uma direção de sentido e de valor. E ela nos ensina o quê? A abordarmos e a solucionarmos os problemas da vida. Ela não nos ensina a fugir dos problemas, mas ela é no problema que o Senhor nos faz mais do que vencedor. Então, essa batalha, a primeira batalha que nós precisamos vencer é a batalha da nossa mente. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer essa batalha é mudar a nossa forma de pensar. Se nós conseguirmos mudar a nossa forma de pensar, nós vamos mudar a nossa maneira de agir. E mudando a nossa maneira de agir, nós agiremos de maneiras melhores e conseguiremos, com certeza, resultados muito melhor, de sucessos, né? E de um bem-estar maior em todas as áreas da nossa vida. E eu vou abordar, né, continuar fazendo outros vídeos abordando esses temas relacionados à nossa mente. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.